Boa noite a todos os irmãos. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu não tenho... Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu não tenho retorno de áudio nesse instante, mas eu penso que talvez através de chat, alguma coisa assim, possam me dizer se por um acaso não estiverem me ouvindo perfeitamente. Então, é uma grande satisfação poder estar presente nessa noite, aqui nesta casa, mais uma vez, que tão gentilmente, mais uma vez, abre as suas portas. Olá, Maria Helena, tudo bem? Felizmente não estou sozinha aqui, então. Maria Helena, peço que me diga se consegue me ouvir, porque como eu estou usando um microfone externo, eu não tenho certeza se as pessoas conseguem me ouvir direito. E como aqui em casa está um pouco quente, tem um ventilador ligado, então se houver alguma interferência eu preciso saber, por favor. Tá? Só saber isso, se tem algum problema, se consegue me escutar. Ok? Está me ouvindo? Deixa eu perguntar aqui, né? Consegue me ouvir, Maria Helena? Ah, está ok. Muito obrigado. Então vamos começar, né? Porque eu já me atrasei um pouquinho aqui, porque eu estava procurando num lugar e iniciar a transmissão ao vivo era aqui embaixo à esquerda. Mas eu queria expressar a minha grande satisfação, minha grande emoção pela oportunidade com que a casa me brinda esta noite de poder desenvolver um tema que eu acho magnífico, eu acho um tema muito interessante. E eu não sei, eu acho que da outra vez eu tinha ficado o microfone muito baixo, não foi, Maria Helena? Então talvez se eu tentar falar um pouquinho mais alto, talvez melhore o nosso encontro de hoje, né? Mas eu gostaria de mais uma vez externar o meu agradecimento a esta casa que gentilmente abre as suas portas virtuais para poder me receber, e especialmente a todas as pessoas que com muita caridade emprestam seus ouvidos e também me permitem adentrar, invadir praticamente os seus lares nesta noite, a fim de que nós possamos conversar um pouco sobre um tema que eu acho muito belo, muito interessante, que é exatamente falarmos a respeito do encontro com Jesus. E o tema desta noite, ele nos traz uma boa reflexão, principalmente porque nós já estamos no final do ano, menos de uma semana nós teremos as comemorações do Natal. Então o nascimento de Jesus é sempre uma data muito marcante para a humanidade. Parece que nesse período a humanidade se reveste de maior abertura para o belo, para o superior, para o espiritual. Então, trazemos um tema dessa magnitude é sempre uma grata oportunidade para todos nós. E é sempre uma reflexão de grande importância quando nós conseguimos falar a respeito de Jesus e a sua importância para todos nós que fazemos parte da humanidade. E sobre esse aspecto, esse tema colocado, Encontro com Jesus, ele está baseado numa proposta de uma história que nós não sabemos dizer se ela é real, mas também não temos noções se por um acaso se trata de uma ficção. Nenhum de nós poderá dizer se de fato a personagem que será tratado já existiu ou não, porque essa história pode ser encontrada numa obra do século XIX, depois que Kardec já havia se afastado do mundo físico, e nós encontramos, então, um pastor norte-americano, que era também engenheiro, filósofo, e ele escreve esta obra, Henry Van Dyke, é o nome desse autor, um autor norte-americano, que era também um diplomata, e ele foi trabalhar fora do seu país, mas nos deixou esta obra, que é um livreto pequeno, mas de profundo ensinamento para todos nós. E nesta obra, que é intitulada apenas O Outro Sábio, nós encontramos o relato da vida
de uma pessoa de nome Artaban. E ele seria um religioso da antiga religião persa, do zoroastrismo, ou seja, seguia os ensinamentos de Zoroastro. E, embora muitos de nós tenhamos dificuldade de encontrar esta obra escrita, porque é muito raro podermos encontrar, e mesmo que nós procuremos na internet, é muito difícil se conseguir encontrar uma referência a esta obra chamada O Outro Sábio. Embora, nos anos 80, em 1984, para ser mais preciso, o conteúdo daquela obra, daquele livro, ele foi transformado em um filme intitulado O Quarto Sábio. Então, toda vez que vocês tiverem a oportunidade, está disponível até mesmo na internet, quando tiver a oportunidade de assistir esse filme, se já não o fizeram, intitulado O Quarto Sábio, saibam que ele está baseado, portanto, neste livro, O Outro Sábio, embora com algumas adaptações, com algumas diferenças em relação ao livro original. Então, nós não vamos nos preocupar aqui em contar a história segundo o filme, mas sim segundo o livro. E é uma história muito bela e nos serve como uma profunda reflexão, não somente para este ano, não somente para esta noite, mas para este ano e a finalização, então. Eu, particularmente, fico muito sensibilizado nesta época de Natal e gosto muito de observar presépios. Não tenho o hábito de montá-los aqui em casa, mas eu tenho uma grande afinidade por observar a figura do presépio, porque acho muito mais bonito observarmos a figura de Jesus na forma infantil, na manjedoura, demonstrando a simplicidade e os braços abertos, que são sempre um convite ao amor ao próximo, em detrimento à figura tradicional que se coloca de Jesus preso à cruz. Então, eu me sinto muito sensibilizado, gosto muito de observar a figura dos presépios. E quando nós observamos os presépios, nós vemos ali a figura de, além dos pastores e dos pais de Jesus e dos animais, observamos também muitas vezes a figura dos chamados 3 reis magos. E é exatamente sobre isso que nós partimos na nossa reflexão. Porque quando nós observamos o texto original que foi escrito pelo evangelista Mateus, lá no seu evangelho, na sua versão do evangelho, é interessante nós notarmos que em nenhum lugar Mateus nos fala na existência desses reis magos. O que Mateus coloca é o seguinte: uns magos do Oriente. Então ele só faz essa referência. Ele não coloca a quantidade, não coloca também que seriam reis. Mas então, da onde que vem essa noção ou essa lenda de que 3 reis magos visitaram Jesus? Isso nós devemos a um venerando tradicional da igreja, lá do início da igreja tradicional, chamado São Beda. E então, esse religioso, que fez parte então da igreja primitiva, ele faz a referência, não sabemos qual a fonte histórica que ele utilizou, mas São Beda é o único que faz a referência de que seriam 3 reis. E da onde que vem isso? Provavelmente o número de 3 é porque 3 foram os presentes ofertados a Jesus, segundo a versão do evangelista Mateus: ouro, incenso e mirra. Ora, e também, como um desses presentes, todos eles tinham um grande significado. O ouro era presente para reis, o incenso era para sacerdotes e mirra era para estudiosos. Então, a partir disso, esses itens eram presenteados para pessoas com situações muito definidas, muito específicas, pessoas de grande relevância. E por essa razão, então, imagina-se que para poder presentear com ouro, deveria tratar-se de fato de um rei, alguém que pudesse presentear com ouro. Não estamos falando aqui da figura de Jesus, né, que é o rei de todos os tempos. Mas então estamos falando a respeito da simbologia que foi adotada por São Beda. Então São Beda faz realmente a referência de tratar-se de 3 e de reis. Como disse, 3 foram os presentes, e talvez pelo valor dos presentes colocou a figura dos reis, embora isso não estivesse presente na escritura de Mateus. E, inclusive, São Beda chegou a fazer uma descrição física de cada um deles, colocando as suas origens
nos três agrupamentos que se encontravam naquela região ali, que nós encontramos ainda hoje, que é do Oriente Médio. Porque o Oriente Médio é a união de três continentes. Ele faz parte da Ásia Menor, mas está muito próximo da Europa e também da África. Então, uma região de confluência de três continentes. Daí, então, a simbologia de três que foi colocada, com a descrição de suas feições, de suas alturas, de suas idades, enfim, de suas próprias aparências, segundo São Beda. Colocando, inclusive, as suas denominações. Colocou os seus nomes. Né? Gaspar, Baltazar e Melchior. Então, não existe nenhuma referência que diga que, de fato, o texto de São Beda seja autêntico, de que ele fez alguma pesquisa e chegou à conclusão a respeito dessas figuras. Da mesma forma como nós não encontramos nenhuma outra referência de que o livro de Herman van Dyck, de fato, tenha sido baseado em fatos históricos. Mas isso não diminui a beleza da história. E é exatamente sobre ela que nós gostaríamos de falar daqui para frente. Então, o contexto desse nosso encontro, do que nós vamos conversar hoje à noite, se passa, portanto, na antiga Pérsia, aproximadamente 2000 anos atrás, quando aquele homem que fazia parte da religião de Zoroastro tinha o seu pai como o sumo sacerdote daquele grupamento religioso. Em certa ocasião, este homem, de nome Artaban, que era um jovem próximo da flor da idade, e então ele convoca ou convida aqueles que eram adeptos da sua mesma religião para que pudessem se reunir certa noite na sua casa. Os adeptos do zoroastrismo, naquela ocasião, eram muito sábios, estudavam os seus livros sagrados, mas também tinham acesso e gostavam de verificar os escritos de outras culturas, de outros povos. E muitos deles eram estudiosos, naquela ocasião, da astrologia. Hoje, a astronomia é uma ciência que tem os seus fundamentos, tem os seus cálculos. Mas, durante muito tempo, a astrologia, fazendo referência da influência dos astros sobre as vidas pessoais, predominou como uma ciência aos olhos da época. Hoje foi substituída pela astronomia, embora ainda exista entre nós. Então, muitos adeptos do zoroastrismo eram também astrólogos, e era o caso do próprio Artaban. E naquela noite, então, ele recebe à porta de sua casa, com um grande sorriso e com muita deferência, todos os amigos que pertenciam à sua religião naquela localidade. Recebe afetuosamente, convidando todos para que pudessem adentrar a sua luxuosa residência e sentam-se num aposento colocado mais ao fundo daquela residência, onde uma chama, um fogo, que era tido por eles como sagrado, e era inclusive o símbolo do zoroastrismo, uma vez que, apesar deles se dizerem não idólatras, que não adoravam símbolos, não adoravam imagens, mas eles tinham a simbologia do fogo como sendo o símbolo da pureza, ou seja, aos olhos deles, da verdadeira religião. Então, reúnem-se aquelas pessoas ao redor do fogo. E Artaban, após entoar alguns hinos, no que foi seguido pelos demais participantes daquela reunião, ele então explica o motivo de ter convidado aquelas pessoas, dizendo que nos seus estudos ele sempre via a referência de que haveria de chegar um homem em comum. Isso, na verdade, esta profecia faz parte de todos os povos. E ele então diz que dentro do próprio zoroastrismo havia a previsão da chegada de um rei superior a todos os demais. Mas os adeptos do zoroastrismo que estavam presentes naquela reunião diziam, utilizando a linguagem que era peculiar aos escritos daquele povo, diziam então que ninguém poderia decifrar, porque as escritas eram enigmáticas e o seu significado, o seu simbolismo estava oculto e que era muito difícil conseguir interpretar sobre quem se tratava e o que aconteceria. Artaban, então, faz referência a um determinado documento que dizia que este rei viria do povo hebreu, seria um descendente de Jacó. E então, alguns dos presentes na reunião ficam muito consternados com essa afirmação de Artaban. Afinal de contas, aos olhos de muitos naquela ocasião, o povo hebreu, que era o povo de Moisés, e também o povo onde nasceria Jesus,
era um povo que já havia sido escravizado. E preconceituosamente, alguns diziam que nada poderia vir dos israelitas, que dali nada surgiria que pudesse ser bom. E Artaban, então, fala que ele e 3 companheiros, que eram exatamente Gaspar, Baltazar e Melquior, cada um deles, a seu turno, havia feito os seus cálculos e chegavam à conclusão que se aproximava o momento do nascimento desse rei que governaria todo o mundo. E então, juntando as escritas de diferentes povos, mas sobretudo pela precisão dos escritos do povo israelense, ele tinha certeza, Artaban, através de seus cálculos, de que estava próximo o nascimento deste rei incomum, que governaria todos, e que o seu nascimento se daria em Jerusalém da Judeia. E então, algumas pessoas estavam bastante constrangidas com a situação, diziam que aquilo não poderia ser. Mas Artaban era enfático em dizer que os cálculos estavam corretos e que os seus 3 outros companheiros já estavam na região da Babilônia, onde eles estariam esperando por Artaban, para que ele pudesse encontrá-los dentro de 10 dias, a fim de que pudessem tomar a estrada e com isso chegarem até o nascimento para saudarem este novo rei. E Artaban, então, comunica que ele já havia vendido todos os seus pertences, já havia convertido tudo numa grande soma de dinheiro e havia utilizado esses recursos para poder comprar 3 gemas de valor fenomenal. Uma safira, cujo azul rivalizava com a cor do céu, um rubi, mais vermelho do que o fogo mais ardente, e também uma pérola, cuja brancura rivalizava com a neve do alto das montanhas. E com isso, ele desejava presentear o seu rei com essas 3 ofertas. E convidava, portanto, os seus amigos para que pudessem juntar-se a ele nessa jornada e peregrinarem até Jerusalém para saudarem o rei que haveria de nascer em breve. Cada um daqueles homens que estava presentes na reunião esquivava-se do convite de Artaban. Um dizia: eu sou guardião do tesouro real e, portanto, não posso afastar-me do meu labor. Um outro dizia: já estou muito velho e uma peregrinação como esta seria muito difícil para mim. Um terceiro alegava: casei-me há pouco tempo e não me é possível levar a esposa e tampouco afastar-me do lar. Cada um deles foi dando a sua desculpa e afastava-se da casa de Artaban, indo embora. Até que sobrou apenas o pai de Artaban, o sumo sacerdote, que dizia que, devido à sua idade já avançada, não seria muito prudente que ele pudesse acompanhar o seu próprio filho nessa jornada, mas que ele desejava que seu filho, tendo a certeza dos seus cálculos e dos seus estudos, pudesse obter bastante sucesso nessa jornada. E afastou-se também, deixando seu filho sozinho nos seus pensamentos. Artaban, então, dirige-se para uma sacada, onde a noite enluarada iluminava todas as cercanias. Ele se deita em algo que estava ali do lado de fora e adormece levemente. Mas antes que o dia pudesse surgir, ele vai então ao estábulo, onde o seu cavalo mais veloz já se encontrava perfeitamente encilhado, já estava pronto para a jornada. E o animal parecia patear os seus pés no chão, como se estivesse impaciente por algo importante que estivesse para acontecer. Artaban coloca então toda a sua bagagem sobre o animal, coloca-se sobre a montaria e apalpa mais uma vez o pequeno volume que se encontrava em sua cintura. A pequena bolsa, que continha, portanto, as 3 joias fenomenais. E inicia a sua jornada. A distância da Pérsia até a Babilônia era de 120 léguas. E ele não conseguiria percorrer mais do que 12 léguas a cada dia, sempre nos momentos mais frescos do dia.
próximo do amanhecer, parando para realizar as suas refeições ao meio do dia, descansando no período da tarde e retomando a jornada quando se aproximava ao anoitecer e depois também parando para descansar à noite, a fim de que o animal pudesse se refazer. E assim ia. Gradualmente, ele ia atravessando todas as paisagens agrestes daquela região, onde as montanhas que já haviam visto grandes reis conquistadores, como Dario, como Ciro, Alexandre, todas essas paisagens passavam à vista de Artaban, e ele jamais esmorecia da sua viagem. Embora estivesse sozinho de companhia humana, tinha no seu animal um fiel companheiro. Alimentavam-se juntos, e todas as vezes, quando descansava, o animal estava a seu lado, e o despertava antes do amanhecer com um hálito quente próximo de seu rosto. E com isso, atravessaram todas aquelas regiões, chegando próximo do anoitecer até as muralhas da Babilônia. Ainda haveria de percorrer mais 5 horas até chegar ao Templo das 7 Esferas, onde seria o ponto de encontro com os 3 magos, que com ele se encontrariam. E assim, sendo por volta de 7 da noite, chegaria no horário marcado, por volta da meia-noite. E enquanto eles estavam atravessando aquelas estradas um pouco escuras, ainda próximas de Babilônia, em determinado momento, o cavalo de Artaban fica estacado. E ele então anda de uma maneira muito lenta, como se percebesse algo incomum que estivesse por ali. E de repente, o cavalo tem um sobressalto, vai um pouco para trás. E Artaban percebe, do outro lado da estrada, uma figura que se assemelhava a uma silhueta humana caída no chão. Artaban então desce do seu cavalo e, iluminado pela luz da lua, ele observa uma figura de uma pessoa de bastante idade e cujas vestimentas e estilo de corte de cabelo e de barba deveria tratar-se de um hebreu. Provavelmente, um dos remanescentes daqueles que permaneceram na Babilônia após o cativeiro de 500 anos. Como o homem estava imóvel, Artaban se apieda dele, faz uma oração de clemência para que o Deus pudesse abençoar aquele homem que talvez tivesse falecido e que não teria nem sequer um enterro digno, ficaria ali jogado para que os abutres pudessem se alimentar da sua carne em decomposição. Após a sua oração, Artaban então volta-se para o animal, mas antes de dar o primeiro passo, ele sente algo a pegar no seu pé. E ele tem um sobressalto, não tanto por se assustar, mas por imaginar que se aquele homem estivesse vivo, ele estaria diante de um dilema. Se por um acaso agisse com misericórdia para aquele homem, se atrasaria para encontrar com seus 3 companheiros. Mas, se o deixasse ali abandonado, certamente ele haveria de perecer. Então, Artaban roga ao Deus da sabedoria que pudesse iluminá-lo sobre a melhor forma de agir naquele instante. Ele então se dirige até o animal, retira dali vinho, pão e volta-se para aquele homem. Dá-lhe um pouco de beber, alimenta-o com o pão e, tomando de algumas ervas, ele faz um unguento, pega um pouco de água e coloca um pano umedecido sobre a testa do homem moribundo e fica com ele, permanecendo ao seu lado, até que ele pudesse recobrar um mínimo de energia necessária. Quando então aquele ancião abre os seus olhos, ele vê a figura de Artaban a seu lado e indaga: quem sois, meu benfeitor? E Artaban se identifica como sendo um dos seguidores da antiga religião de Zoroastro e diz que ele estava indo para Jerusalém a fim de encontrar-se com os seus amigos e darem glórias ao Rei dos Reis que haveria de nascer na pátria de Israel. Aquele homem, então,
sensibilizado e agradecido pelo benefício recebido de Artaban, fala então que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó possa abençoá-los na sua jornada. Uma coisa, porém, devo alertá-los, é que as nossas escrituras não dizem que o Salvador haverá de nascer em Belém, em Jerusalém, mas sim na cidade de Belém, e é para lá que vocês deverão se dirigir. Artaban, então, deixa aquele homem um pouco mais forte, para que ele possa retornar para a Babilônia. E inicia a sua jornada velozmente, até poder chegar ao Templo das Sete Esferas. Porém, devido ao tempo que ele havia gasto com aquele homem, quando ele se aproxima do local marcado para o encontro, já era próximo do amanhecer. O sol já jogava seus primeiros raios no horizonte. Artaban então sobe no templo, procura pelos seus amigos, mas é tudo em vão. Sobe no lugar mais alto, tentando verificar se poderia observá-los no horizonte, e não consegue ver em nenhuma posição. É nesse momento, então, que ele observa um pergaminho deixado sobre algumas pedras. Ele pega e lê: "Nós te esperamos até além da meia-noite. Já não podemos mais te esperar. Vamos ao encontro do rei. Siga-nos através do deserto." Artaban, então, abaixa a cabeça, apoiando-a sobre as suas mãos, porque ele saberia que não poderia atravessar o deserto se não tivesse recursos. Ele dispunha apenas de um cavalo e deveria, então, ter outras coisas para a travessia que seria mais difícil. Ele, então, precisa retornar até a Babilônia e ele vende, então, a sua safira, a fim de poder angariar dinheiro, e com isso compra alguns camelos e outros objetos, sobretudo alimentos e outras coisas, para poder atravessar o deserto. No dia imediato, observaríamos a figura de Artaban a balançar de um lado para outro em cima de um camelo, como se fosse uma pessoa que estivesse no barco, onde o vento sopra suas ondas de um lado para outro. E é com isso que dia após dia, noite após noite, ele continua aquela jornada, dirigindo-se até a cidade de Damasco, dali descendo em direção à Judeia, passando inicialmente pelo lago de Genezaré, contornando depois o rio Jordão, até que próximo do Mar Morto, ele, na região de Jericó, sobe até Jerusalém. E dali segue a uma caminhada até que se aproxima finalmente de Belém. Ele acha aquela cidadela um pouco estranha, porque ela parecia estar um pouco abandonada. Não se observavam homens, o comércio totalmente fechado, não haviam animais que se pudesse observar. Apenas em um lugar ou outro, algumas pessoas dentro de casa que se encontravam nos seus afazeres. Ele ouve então uma voz feminina que cantava suavemente. Aproxima-se da janela, apresenta-se gentilmente a ela e indaga a respeito de 3 homens que tivessem aparecido naquela região, com roupas semelhantes à dele, de sacerdotes zoroástricos. E a mulher fala que, de fato, 3 homens haviam sido vistos naquela cercania dias atrás, mas que eles estavam procurando uma família também em comum, que havia aparecido na cidade de Belém. Era um casal que havia dado à luz a uma criança, e que aqueles homens ali estiveram, mas da mesma forma que eles apareceram, pouco depois foram embora, sem deixarem nenhum rastro. E a mulher diz que algo incomum acontecia então em Belém após a chegada daqueles estranhos. Porque, segundo alguns relatos, os soldados de Herodes estariam vindo para a cidade para cobrarem um novo imposto. E com isso, os homens haviam pego as criações, os seus rebanhos,
e haviam ido para o alto das montanhas, e que somente as mulheres e as criancinhas haviam permanecido na viela. E com isso, Artaban estava pensando que a sua vida, que a sua busca havia sido infrutífera, porque afinal de contas, ele não sabia para onde tinham ido aquela família e nem mesmo os seus amigos. A mulher o convida para uma refeição simples de camponesas, oferta-lhe gentilmente o alimento, e o homem fica encantado com a figura do seu filho. Era um bebê que estava ali. E ele começa a brincar com a criança até que a mulher lhe serve a refeição. Era o momento que a criança adormecia. E enquanto saboreava o alimento, Artaban começa a pensar: por que não poderia ser aquela criança o seu rei? E então, ouve-se da rua um barulho diferente. Havia um clamor, gritos de mulheres, havia um grande rebuliço. E então, uma voz que dizia: os guardas de Herodes, eles estão em nossa cidade e estão matando as nossas crianças. A mulher, então, muito assustada e preocupada, aproxima-se do cesto onde se encontrava o seu filho. Procura escondê-lo da melhor forma possível por trás de seu manto, torcendo para que a criança não acordasse e chorasse devido ao barulho da rua, porque isso atrairia a atenção dos guardas. Artaban, então, instintivamente levanta-se da mesa onde ele estava tomando a refeição, coloca-se à porta daquela residência. E ele, então, observa a situação nas ruas. E quando se aproxima o chefe da guarda herodiana, com as mãos sujas de sangue, ele então retira da pequena bolsa que trazia junto à sua cintura o seu rubi. E volta-se para o chefe da guarda dizendo: eu estou aqui nesta casa esperando para dar ao chefe da guarda esta pedra e afirmar para ele que não há nenhuma criança dentro desta casa. Os olhos do homem ficam vidrados diante da vermelhidão daquela pedra. E ele então a toma, e ela parece sumir nas suas mãos ensanguentadas, tal a semelhança das cores. E ele então ordena que os seus guardas possam seguir adiante, dizendo: vão para além, não há crianças nesta casa. E com isso eles se afastam da casa daquela mulher. Artaban fica com o coração descompassado e ao mesmo tempo com um peso na consciência, porque havia se desfeito de sua segunda pedra. Mas o que mais lhe pesava e que lhe fez então fazer uma prece sentida ao Deus da verdade foi o fato de ter que pedir perdão por dizer algo que na verdade não era, tendo que mentir para salvar a vida de uma criança. A mulher fica muito comovida e agradece profundamente a Artaban por ter salvo a vida de seu filhinho. E então ela lhe conta: segundo algumas pessoas, aquela família que aqui chegou e que depois foi embora teria se dirigido para o Egito. E com isso, uma sombra de esperança, uma luz de esperança, se acende no coração de Artaban. E ele então continua a sua jornada até a sombra da esfinge e das pirâmides. E vamos observá-lo no mercado do Cairo, daquelas cidades, procurando pelo menino que ele tanto ansiava por encontrar. Dirigindo-se a uma sinagoga, ele então conversa com um rabino, que lhe esclarece que, apesar de ser o rei dos reis, o menino que ele procurava, este não deveria ser buscado junto dos palácios, nas regiões mais ricas, mas que, segundo as tradições mais belas, ele seria encontrado onde houvesse mais sofrimentos,
onde houvesse a pobreza, a miséria, onde houvesse doenças, pessoas presas, famintos, esqueléticos, sedentos, desesperançados. Seria entre os mais aflitos do mundo que Artaban encontraria o seu rei. Assim sendo, a jornada daquele homem prosseguia, de um lugar para o outro, onde quer que ele fosse, de vila em vila, de cidade em cidade, peregrinando por toda a região, ele não encontrava o seu menino. Onde quer que ele fosse, não havia ninguém a quem ele pudesse adorar. Por outro lado, havia muitos a quem ele pudesse ajudar. Porque em todo lugar havia pessoas que passavam fome, haviam aqueles que estavam sedentos, muitos outros que estavam desesperançados. Ele buscava junto aos mercados de escravos, nos locais mais pobres de onde ele ia, até mesmo nas prisões, nas casas de repouso, nas instituições destinadas aos doentes. Onde quer que ele fosse, não haveria nenhuma referência àquele rei, mas havia sempre pessoas a quem ele pudesse ofertar algum tipo de consolo, algum conforto, minimizar os sofrimentos, acender uma luz de esperança. Artaban, com isso, peregrinou por toda a região, sem jamais descansar da sua busca. O tempo passou rapidamente, e com isso, a neve do tempo já havia pintado seus cabelos de branco. Em todos os lugares que ia, não havia nenhuma referência daquele menino. Mais uma vez, Artaban se encontrava em Jerusalém. Seus passos agora já eram mais vacilantes em função da idade. Já não havia mais o mesmo vigor físico que ele tinha quando havia iniciado a sua jornada. 33 anos de busca já haviam se passado. E mais uma vez em Jerusalém, ele estava nas proximidades da Páscoa. E a cidade, por isso, encontrava-se mais cheia. Pessoas de toda a região haviam acorrido para aquela cidade. Porém, havia, naquele lugar específico onde Artaban estava, uma movimentação diferente, incomum. As pessoas estavam indo todas para uma região e estavam muito apressadas. As sandálias passavam rapidamente de um lado para o outro. E Artaban, então, para um dos transeuntes e pergunta por que havia aquela correria especial. E aquele homem, então, fala para ele: pois então o senhor não sabe? É um tal de Jesus de Nazaré que se apresentou a Pilatos como sendo o rei dos judeus e se apresentou no Sinédrio como sendo o Filho de Deus. E por essas características, ele foi condenado à morte. Vai ser crucificado agora próximo ao meio-dia no Gólgota. Porém, apesar de ser odiado pelos mais poderosos, este homem é amado pela população, porque dizem que ele fez curas, que ele promoveu esperança para as pessoas, que com quem quer que ele estivesse, ele era dotado de um magnetismo que fazia com que as pessoas esquecessem as suas tormentas, os seus sofrimentos e desenvolvessem uma grande esperança. O coração de Artaban se iluminou. Rei dos judeus? Seria este aquele rei que ele havia buscado por tantos anos e por tantos lugares? E por que razão, então, aquele homem estaria sendo condenado à morte? O que teria feito? Ele, então, pensa que por possuir agora somente a sua pérola, talvez ela fosse suficiente para subornar a guarda e salvar, então, o seu rei. E ele começa a seguir a população. Mas enquanto ele se aproxima de determinada esquina, de um dos lados da rua, a guarda herodiana trazia uma mulher,
uma jovem de cabelos muito negros, com uma roupa muito branca. E quando a mulher observa Artaban, ela se desvencilha dos seus guardas e se joga aos pés do mago, dizendo: salva-me, meu amigo, porque o meu pai, que é um comerciante persa, ele também seguia a religião da verdade. Mas ele morreu e deixou-me com muitas dívidas. E agora eu estou sendo vendida como escrava para saldar essas dívidas que ele deixou. Protege-me, ampara-me, evita que eu caia em algo que seja pior do que a morte. Mais uma vez, Artaban estava diante de um dilema. O mesmo dilema que o havia colocado diante do ancião na Babilônia e também diante da criança em Belém. Mais uma vez, Artaban tinha a oportunidade de salvar a vida de uma pessoa. Mas era a sua última gema. Era a sua pérola. E ele pensa que talvez ela pudesse salvar a vida do seu rei, mas também havia a vida daquela moça. Ele toma a pedra do bolso, a olha. Ela estava particularmente com um brilho superior ao que parece que ela havia tido durante toda a sua vida. Ele beija ternamente aquela pérola e a entrega na mão da moça, dizendo que ela deveria comprar a sua liberdade, saldando as dívidas de seu pai. Artaban, então, pensa a respeito de toda a sua jornada, de toda a sua vida. Durante 33 anos, ele havia buscado seu rei, mas a sua jornada havia sido infrutífera. Contudo, o seu coração estava em paz, porque ele sabia que, apesar de ter fracassado, ele faria tudo novamente, se fosse necessário. E, portanto, estava em paz. Naquele instante, Jerusalém estava sendo coberta por nuvens muito espessas e muito escuras, e a terra começava a chacoalhar, uma coisa muito incomum. E isso fez com que a guarda de Herodes se dispersasse, enquanto Artaban e a moça procuravam abrigo sobre uma marquise. E enquanto eles se abrigaram, uma telha se desprende do telhado, acertando a cabeça de Artaban em cheio. O ancião vem ao chão. A moça se ajoelha a seu lado, coloca a sua cabeça sobre o colo. Havia sangue jorrando em profusão de sua cabeça. Então, a moça ouve um sussurro, um barulho semelhante a uma voz. Ela olha para cima, pensando que alguém pudesse estar falando algo na janela, mas era apenas uma parede. Não havia janela alguma. E então, Artaban abre os seus olhos vagamente e diz: não, meu senhor. Quando foi que te vi com fome e te dei de comer? Quando te vi com sede e te dei de beber? Quando tu eras estrangeiro e eu te abriguei? Quando estavas nus e eu te vesti? Quando foi que estavas enfermo ou prisioneiro e eu fui te visitar? Ah, meu Senhor, por 33 anos eu te busquei e jamais te encontrei. E naquele instante, mais uma vez, a jovem escuta, mas agora era uma voz cristalina, em que ela pôde compreender perfeitamente as palavras. Meu filho, quando fizestes isso a um dos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Artaban sorri. Os seus presentes haviam sido aceitos. Jesus
havia aceito a oferta de Artaban. Ele havia feito o que estava a seu alcance. E naquele instante, juntamente com Jesus, subia aos pontos mais iluminados do céu de Jerusalém. Ninguém poderá dizer se a história de Artaban é verdadeira. Por outro lado, ninguém poderá afirmar que Artaban jamais existiu. No entanto, a figura de Artaban representa a esperança de todos nós nesta época de ano, em que estamos todos peregrinando, observando as luzes de Natal no comércio, nas casas, desejando que finalmente essas luzes sejam acesas dentro do coração da humanidade, a fim de que nós possamos nos encontrar definitivamente com o Mestre Jesus. Mas este encontro, se não puder ser cara a cara com o Mestre de todos nós, fisicamente, poderá realizar-se através do encontro que fazemos com Ele, através de cada criatura que sofre nesse mundo, aos famintos, aos sedentos, aos desabrigados, aos que não têm com que se cobrir, aos prisioneiros, aos enfermos, a toda alma que sofra neste mundo. Haverá ali a oportunidade de ofertarmos as nossas dádivas, os nossos presentes a Jesus, que continua a ser o Rei dos Reis, que continua a ser o Filho que fez-se luz neste mundo, que é o pão da vida, que é a luz do mundo, que é a água, que quem bebe jamais volta a ter sede. Nós, portanto, neste findar de ano, deveremos abrir o nosso coração transformando na manjedoura onde o Mestre há de renascer e ali permanecer de braços abertos, a fim de ofertar a toda a humanidade, através de nós, um quinhão de fé, de esperança e de caridade. Que todos nós possamos encontrar Jesus na figura de cada irmão, de cada irmã, com quem cruzarmos o caminho, não importando quem seja, onde quer que nos encontremos. Que possamos então permitir que o amor de Jesus flua através de nossos corações e de nossas mãos, ofertando a paz que o mundo tanto almeja e que todos nós poderemos construir. A todos vocês, irmãos e irmãs, desejo que esse final de ano, em que todos fomos convidados a refletir um pouco mais intensamente, através dessa pandemia, que mostrou que todos somos iguais, ricos, pobres, de diferentes tons de pele, não importando em que parte do mundo nos encontremos, onde quer que vivemos. Todos temos as mesmas limitações e os mesmos potenciais, mostrando que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e para Ele regressaremos, desde que possamos seguir os passos de nosso Mestre. A todos, então, neste final de ano, muita paz e muita luz, e que Jesus de Nazaré seja a nossa inspiração, o nosso guia e modelo para atingirmos a plenitude da existência na Terra que todos nós desejamos. Que possamos, então, sermos todos os construtores do reino de Deus no mundo em que estamos. A todos, muita paz e uma excelente noite. Bom Natal e um ano novo, repleto de paz e de esperança. Muito obrigado a todos. Que assim seja.